Opa, tudo bom com vocês? Espero que tenha sido uma excelente semana para todos. E estamos aqui com mais uma live literária, né? Se eu não me engano, a nossa 17ª live literária. E sempre procurando algum tema que seja interessante, né? Para trabalhar um pouquinho autores, né? Cada vez um autor diferente. E hoje eu falei, aliás, semana passada eu falei que pretendia falar sobre o Oscar Wilde e a sua peça de teatro Salomé. É uma peça a qual eu gosto muito, teve adaptação para cinema, acho que umas duas, e inclusive uma ópera baseada na peça do Oscar Wilde, composta pelo Strauss, né? Que é uma ópera bastante interessante, bastante legal. Eu acho que encontra-se facilmente no YouTube, enfim, né? E o Oscar Wilde, todo mundo conhece um pouco, principalmente pelo Retrato de Dorian Gray, que é a sua obra mais conhecida. E pessoalmente eu não sou muito fã do romance O Retrato de Dorian Gray, mas é interessante, pega todos os aspectos estéticos que nós vamos trabalhar aqui a partir dessa peça Salomé, de Oscar Wilde, uma edição lindíssima que eu encontrei no sebo, na tradução de João do Rio, que foi um jornalista do começo do século XX, da década de 10, 20, no Rio de Janeiro, um dandy, né? Um excêntrico, vamos dizer assim, e tá aí um tema interessante para uma live futura, a obra de João do Rio. E eu falar um pouquinho sobre o Salomé a partir de um conceito que é o da arte decadentista, né, final do século XIX, partindo também da figura feminina de Salomé, né, ou seja, aquilo que vai ser conhecido depois como a mulher fatal, né, la femme fatale, né, que vira uma tradição em toda a literatura do século XX, no cinema, inclusive. Basta nós lembrarmos as figuras femininas dos romances de Raymond Chandler, por exemplo, ou do cinema B americano, do cinema noir americano, né? Aquelas mulheres frias, distantes, egoístas, sedutoras, né? E Salomé vai ter um pouquinho disso, né? Para falar um pouquinho nisso, eu vou usar dois conceitos que o Walter Benjamin, o filósofo Walter Benjamin, tá aqui, explora quando ele estuda o Baudelaire e a modernidade, né? Nessa obra aqui, Charles Baudelaire e a modernidade, que tem o Baudelaire, um lírico, um poeta na época do capitalismo, né? Um lírico no auge do capitalismo, e ele vai aqui falar de duas figuras interessantíssimas que surgem, né, nessa segunda metade do século XIX. Uma é do Flaner, né, aquele homem que anda pela cidade observando, né, a realidade, observando as pessoas, observando os fatos, fica nos cafés, né, é um observador do cotidiano da grande cidade. Né? E a segunda figura, que é tipicamente da decadência, do decadentismo, que é do dandy. Né? O dandy não é o observador, ele é o antifaner, ele está ali para ser observado. Né? Então o dandy ele se reveste, ele se veste de uma forma a se tornar um objeto estético. Né? Tanto com as roupas, as cores que ele escolhe nas roupas, o tipo de tecido, as combinações. Há descrições interessantíssimas desses dandies em Paris do século XIX, que usavam, ao invés de gravatas, ramos de violetas no peito, né? E andavam pela cidade exatamente para serem observados. Né? Esses dandies também buscavam um comportamento extremamente excêntrico, a ponto de levar não um cachorrinho para passear no Champs-Élysées, mas uma lagosta viva
né, na coleirinha, passeando pelo Champs-Élysées. Então é uma figura que busca o esteticismo da vida em todos os seus âmbitos, né, em todos os seus ambientes. A gente vê essa ideia do dandy, do flaner, em muitos dos escritores contemporâneos a Oscar Wilde. Né? No retrato de Dorian Gray, o Dorian Gray é um dandy. O Oscar Wilde era um dandy. Mas nós temos o Huysmans, tá ali um pouquinho distante para pegar. O Huysmans, no romance As Avessas, ele também cria, né, o Des uma figura de dandy, né, que vive pela estética. Para nós termos uma ideia do que o Oscar Wilde vai fazer, esse Huysmans, ele cria uma personagem que está absolutamente entediada com a vida em Paris, está entrando em depressão, entra em depressão, e o médico aconselha ele fazer uma viagem. Então ele coloca todos os seus objetos em malas, não sei o que, tal, contrata uma carruagem com um cocheiro, enfia tudo na carruagem e vai até o porto para fazer a travessia do canal até a Inglaterra. E o navio ainda demora para partir, ele pede para o cocheiro esperar com suas bagagens, entra num botequim, um botequim de porto, né? Ou seja, a gente já sabe que botequim de porto é um dos mais baixos ambientes que tem, e ele entra ali naquele botequim e convive e escuta os marinheiros ingleses, né, falando o seu inglês com os mais diversos sotaques das mais diversas regiões da Inglaterra. Ele sente o cheiro da cerveja inglesa que ali é servida, ele escuta o canto das canções inglesas que esses marinheiros cantam para se divertir, ele come uma comida inglesa, já que é um botequim para marinheiros ingleses, e ele, nesse ambiente, percebe que não precisa atravessar o Canal da Mancha. A experiência estética de ter pertencido durante um determinado período de tempo naquele botequim foi suficiente para lhe trazer à Inglaterra. Então o que ele faz é entrar na carruagem, voltar para casa, e na casa dele ele vai tentar criar um outro mundo, né? Um mundo a partir de sensações e de experiências estéticas. Ele, por exemplo, compra uma série de perfumes, né? E vai destampando esses perfumes. E a cada aroma que ele sente, ele imagina um tipo de flor, ou o tipo de madeira de uma árvore, ou o prado, né? Ou uma temperatura de verão, por exemplo, né? Ou o almíscar de um animal. E ele imagina que está nesse lindo prado de verão, estando no centro de Paris, altamente poluído e tudo mais. Então, o decadentismo busca a experiência estética ao limite mais radical. Né? É aquilo que na teoria literária, na teoria da arte, chama-se de a arte pela arte. É a tentativa que os artistas têm de escrever uma obra na qual o enredo, a história contada, importe menos do que a experiência estética por meio das palavras e da construção gramatical. Né? Nós temos aí, tanto o Huysmans fez isso, o Oscar Wilde tenta fazer isso, né? E o Flaubert tenta fazer isso. Né? O Flaubert, depois do seu problema com Madame Bovary, né, que ele é processado por imoralidade e tal, ele tenta criar um romance no qual o enredo conta muito pouco. E ele escreve assim Salammbô, né? Salammbô, que se passa na época da Guerra de Cartago, né? E Salammbô é uma mulher, é uma sacerdotisa
do deus cartaginês, é virgem, linda, belíssima, que encanta os homens todos à sua volta, enfim, cheia de pedrarias. Ou seja, há uma tendência de se buscar a arte pela arte, né? Acontece que, para se ter isso, eles vão buscar alguns recursos. Quem começa, na verdade, essa história é o nosso amigo Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, aqui tem uma edição das Flores do Mal, na tradução do Ivan Junqueira, e o Baudelaire é que vai utilizar tanto esse conceito do flaner, né, desse caminhante observador da realidade, quanto do dandy, né, o cara que se coloca para aparecer para os observadores. O Walter Benjamin vai fazer uma análise inserindo esses comportamentos no sistema capitalista, né, de consumo, ou seja, o dandy se coloca como um objeto estético a ser consumido, né, e o flaner se coloca como um consumidor desse objeto estético. Tem sentido, não podemos esquecer que o Walter Benjamin era um marxista, né, e há uma qualidade muito grande na crítica marxista, é que ela é geralmente muito aprofundada e muito boa, né? E aí o que selecionam, né? O que é que eles pretendem com essa arte pela arte? Atingir um extrato, né, puramente mental, puramente que se revele em sua perfeição. E esse seria o esforço do artista. Eu vou ler aqui um poema do Baudelaire que vai se relacionar com o nosso amigo Oscar Wilde. O poema é A Beleza. E diz o seguinte, a voz é da própria beleza, que diz o seguinte: eu sou bela, ó mortais, como um sonho de pedra. E meu seio, onde todos vêm buscar a dor, é feito para ao poeta inspirar esse amor, mudo e eterno, que no ermo da matéria medra. No azul, qual uma esfinge, eu reino indecifrada. Conjugo o alvor do cisne a um coração de neve. Odeio o movimento e a linha que o descreve, e nunca choro, nem jamais sorrio a nada. Os poetas, diante de meus gestos de eloquência, aos das estátuas mais altivas semelhantes, terminarão seus dias sob o pó da ciência, pois que disponho, para tais dóceis amantes, de um puro espelho que idealiza a realidade, o olhar, meu largo olhar de eterna claridade. Né? Aqui o Baudelaire nos coloca a beleza falando, né? Uma beleza inatingível. Primeiro é uma figura feminina, né? A beleza, só que ela se define como um sonho de pedra, né? Um paradoxo aí muito interessante, que é feito para inspirar o amor ao poeta, que tenta, com grande trabalho, com grande esforço, definir e traduzir por meio das suas palavras essa beleza puramente ideal. E esse poeta sucumbe nessa busca, né? Esse poeta ele se desgasta porque é impossível atingi-la materialmente, né? A figura feminina que o Baudelaire nos oferece aqui é fria, distante, né? Sem o menor interesse em aproximar-se deste homem. Só que ela está ali para ser vista, para ser admirada, para ser bajulada, vamos dizer assim, né? Então essa figura feminina que surge com Baudelaire, ela vai se concretizando e se materializando no decorrer do século XIX e chega-se assim a uma figura, eu estou folheando aqui a minha cola, a uma figura que sintetiza um pouco isso, né? E a figura que vai sintetizar essa mulher fatal é Salomé,
né, do texto bíblico, da história bíblica de Salomé. Eu vou usar o termo do mito bíblico de Salomé, com algumas diferenças. A Salomé bíblica, ela é filha de Herodíade, que é esposa de Herodes Antipas, né? E essa história se passa no tempo de João Batista, o precursor de Cristo, que está preso por ordem de João Batista numa cisterna, né? E ele foi preso exatamente porque acusava Herodíade de uma série de coisas, inclusive de incesto. Afinal, Herodíade casa-se com o irmão do seu falecido marido, e isso era considerado foi considerado incesto para João Batista, né? E Salomé está ali, ela é uma jovem, né? E João Batista não, e Herodes, encantado por Salomé, pede que ela dance para ele, faça uma dança, e promete que lhe daria o que ela quisesse se dançasse. E na Bíblia, a Herodíade fala para Salomé pedir a cabeça de João Batista, né? E ela pede, João Batista é decapitado, enfim. Mas no mito bíblico, o assassinato de João Batista é cometido, né, por causa de Herodíade, não por causa de Salomé. E aqui na peça de Oscar Wilde, e todo o que é decorrente depois, nós vamos ter a figura de Salomé mais premente, mais forte, né? A gente pode ver o seguinte, só para nós termos uma ideia, aqui nós temos o Huysmans, que eu falei do As Avessas, descrevendo Salomé num quadro do Gustavo Morot, né? Ele diz o seguinte: está quase nua. No ardor da dança, os véus desfizeram-se, os brocados caíram, e só as joias cobrem o seu corpo. Um leve colete aperta-lhe a cintura, uma joia soberba resplandece como uma estrela entre os seus seios. Um colar de granadas envolve-lhe as ancas, e no seu sexo 2 esmeraldas brilham, né? A visão que se tem de Salomé, então, é dessa moça, menina ainda, né? A Salomé do Oscar Wilde deve ter algo entre 12 e 14 anos, né? Mas resplandecente com essas pedrarias, né? Ela fica nua, sem os véus, as joias cobrem o seu corpo, são as pedras frias sobre o seu corpo, né? Um leve colete aperta a cintura, um colar de granadas nas ancas e no sexo 2 esmeraldas que brilham. Nós temos aí já uma erotização imensa da figura de Salomé, né? E o Oscar Wilde, vamos entrar aqui, né, no Oscar Wilde. Logo na primeira cena, nós temos o seguinte: estamos no terraço do Palácio de Herodes, próximo a uma sala onde terá um banquete, e há 2 soldados, né? O sírio, um jovem sírio, né? Ali guardando, e o pajem de Herodíades, né? E eles estão ali, e Salomé está acima, né? Perdão, está em cima, né, no terraço, observando a lua. E o jovem sírio diz: como é bela assim à noite a princesa Salomé. Ao que o pajem de Herodias responde: olhe para a lua, homem, vê como está estranha. Parece uma mulher erguendo-se do túmulo, uma mulher morta. É como se toda ela se voltasse para a contemplação das coisas mortas. O sírio diz: a lua tem um estranho olhar. É
tal qual a pequena princesa Salomé, que traz um véu amarelo e cujos pés são de prata. É tal qual a princesa cujos pés parecem duas pombas brancas. Oh, como é bela a princesa quando dança! E o pajem: a lua parece uma mulher morta, move-se tão vagarosamente, né? E aí nós temos a primeira comparação, né? A Salomé, essa jovem Salomé, com a lua. A Salomé é muito branca, né? É muito bonita. Mais adiante, o Sírio vai descrever a Salomé assim: como está pálida a princesa, nunca a vi tão pálida. Parece o reflexo de uma rosa branca num espelho de prata, né? Então, Salomé é muito branca como a lua, só que a lua parece uma mulher morta, né? Aqui nós já temos toda a definição do que vai acontecer na peça adiante. A lua é uma figura feminina, a lua é uma figura fria, a lua é uma figura que nos remete a uma realidade uraniana, né? Ou seja, ela é subterrânea, né? A lua tem esse símbolo, né, das faces que se mudam e se alteram, tendo uma face oculta, né? Então ela ela é a representação da mulher, né? Aqui é um outro dado que eu quero ressaltar, que são as cores utilizadas. Salomé, ela é sempre descrita ou com pés brancos como pomba, ou como a lua, ou então como um reflexo de uma rosa branca num espelho de prata. Ela sempre está envolto da cor branca. E a cor branca aí, ela tem uma série de significados. Um deles é a virgindade. Salomé é uma moça virgem. E um outro fato é a representação da morte, né? O branco é a representação da morte também. Já a mãe de Salomé, Herodíades, ela sempre é representada pela cor negra. O seu vestido é negro, né? Os seus colares são negros. Então, em toda a peça, ela sempre representa esse lado escuro, negro, do rancor, do ódio, né? Herodíade odeia João Batista. E o Herodes vai ser descrito a partir de 3 cores, né, dos vinhos que ele bebe. Um dos vinhos é o vinho púrpura, como o manto de César, né? Herodes é o rei da Judéia, né, e aliado de César. O segundo vinho tem a cor do ouro. Ele é dourado, com toda a sua riqueza. E o terceiro, ele é rubro. Rubro como o sangue. E aí nós temos 3 cores de poder, de riqueza e de morte, de poder de morte, né? E de decadência. Então, toda a primeira cena, nós vamos ter já essa representação, né, do desenvolvimento do que acontece e a paixão desse jovem sírio por Salomé. O sírio não consegue desviar os olhos da jovem princesa. E o pajem sempre diz: não olhe tanto para a princesa, não olhe tanto, isso vai acabar mal. E ele sempre encantado, né? Até que João Batista está numa cisterna, num poço, e ele é apresentado um pouquinho adiante, né, com o seu discurso que anuncia Cristo, né? E ele, de dentro da cisterna, grita: após mim virá outro mais poderoso, tão poderoso, que indigno eu sou de lhe desatar os cordões das sandálias. Isso é uma apropriação direta do texto bíblico. Quando chegar, os sítios desertos alegrar-se-ão,
florescerão como as rosas. Os olhos dos cegos verão o dia, os ouvidos dos surdos ouvirão, as criancinhas de mama curvarão a cerviz aos dragões, e ele conduzirá os leões, chamando-os pelos nomes. Né? Ele anuncia aqui Cristo, que nos apresenta uma segunda narrativa, vamos dizer assim, na peça, né? Que é a narrativa mais especificamente religiosa e dos problemas que envolvem os judeus na sua época. Esse tema eu não vou tratar diretamente, tá? E sempre tentam calar João Batista, né? Não querem escutar a sua voz, né? E nós vamos ter o seguinte: Salomé escuta o João Batista, né? E o sírio, ela desce do terraço. O sírio diz: parece uma pomba perdida, é como um narciso tremendo ao vento, é como uma flor de prata, né? E Salomé fica escutando o João Batista. Enquanto isso, Herodes, do outro lado do salão, fica olhando para Salomé insistentemente, né? Herodes tem também, logo nesse início, todo um desejo sexual por Salomé. E nesse momento, Salomé ainda não percebe o efeito que causa nos homens, né? Ela diz: por que me olha o tetrarca Herodes, com aquele olhar vermelho sob as sobrancelhas convulsas? É estranho que o marido de minha mãe leve a olhar assim para mim. Não sei o que pensar, né? Olha só, nesse momento, Salomé ainda não percebe o poder de sedução que ela tem sobre os homens, nem mesmo sobre o jovem sírio, né? Ela ainda está num estágio, digamos, de ingenuidade a respeito do seu poder feminino. Ela não assume, digamos assim, as demais faces lunares que ela desenvolverá durante a peça, né? E Salomé, né, chega ali junto com os sírios, com os soldados. O sírio fala para ela sentar-se, né? E nós vamos ter o momento de transformação de Salomé. Salomé diz o seguinte: como é bom ver a lua, parece uma pequena moeda de ouro, uma florzinha de prata. A lua é fria e casta. Estou certa que é virgem. Tem a beleza das virgens. Sim, é virgem. Nunca se corrompeu. Nunca se entregou aos homens como as outras deusas. Olha que interessante é a visão, né, que esses homens têm, esses soldados têm da lua, né, que parece uma mulher morta saindo do túmulo, e a visão que Salomé tem da lua, que é uma pequena moeda de ouro ou uma florzinha de prata, fria e casta, uma figura virginal que não se entregou aos homens, né, como as demais deusas. São duas visões do elemento feminino, duas visões dessa representação da mulher, né? E Iocanã diz: cuidado, vai chegar o Deus, está próximo o Filho do Homem. Os centauros ocultam-se nos rios e as ninfas, deixando os ribeiros, deitam-se nas florestas. E Salomé escuta e diz: quem está a gritar? Né? E aí o sírio responde: o profeta. Né? E nesse momento, ela tem o desejo de ver o profeta. E começa a questionar: como é esse profeta? Ele é velho, né? Não, é até jovem, é moço, né? Mas quem é esse homem? Olha, não se sabe. Alguns dizem que é Elias, né? E quem é Elias? É um dos profetas antigos do seu país, tal, né?
E a escrava tenta levar Salomé para o banquete, que Herodes a chama, e ela fala, eu não vou de jeito nenhum, né? E Salomé quer ver o profeta. E ela fala, tire-o daí, né? E o soldado sírio diz, eu não posso fazer isso por ordem do tetrarca. Ela, mas eu quero ver, né? E fica um jogo de pedido de Salomé. Até que Salomé vira-se para o jovem sírio, né? Que a olha insistentemente e diz, és tu que me vais fazer à vontade, não Narrabote. Narrabote é o nome do sírio. És tu, sim. Tenho sido sempre tão boa. És tu, pois não? Eu quero apenas ver o estranho profeta. Falam tanto dele. Muita vez tenho ouvido o tetrarca e julgo que até o teme. Tu mesmo também o temes, não é, Narrabote? E o sírio, não, princesa. Não há homem que eu tema. O tetrarca, porém, terminantemente proibiu que lhe levantasse a coberta do poço. E Salomé diz, vais levantá-la, Narrabote. E amanhã, quando eu passar de palanquim pelo caminho dos vendedores de ídolos, deixar-te-ei cair uma pequena flor, uma florzinha verde. Princesa, eu não posso. A Salomé sorri para o jovem sírio. Faze-me à vontade, Narrabote. Tu bem sabes que me vais fazer à vontade. E amanhã, quando passar no palanquim pela ponte dos compradores de ídolos, olhar-te-ei através do meu véu de musselina amarela. Olhar-te-ei, Narrabote, e pode ser que sorria. Olha-me, Narrabote, olha-me. Ah, tu bem sabes que vai fazer o que eu te peço. Bem sabes, tenho certeza que sabes. E o sírio diz, faz o profeta sair. Né? Aqui nós temos a Salomé já em outro estágio. Né? Aquela Salomé ingênua que não entende o desejo que ela desperta, começa a ter consciência do seu poder sexual. Né? E ela, ao entender que o jovem sírio está encantado pela sua beleza, encantado pela sua figura, né, feminina, começa a seduzi-lo com promessas. Olha, se você fizer isso, tirar o profeta, amanhã, quando eu passar por você, eu deixo cair uma pequena flor verde, né? E depois aumenta, né, a proposta. Olha, amanhã eu te olho através do véu amarelo que eu vou usar e quem sabe, eu até sorria, né? E o sírio não resiste à sedução e manda tirar o profeta. O pajem de Herodíades fica terrível. Que lua estranha! Parece a mão de uma mulher morta procurando cobrir-se com o sudário. Né? Aqui tem todo o jogo de Eros, né? do jogo de sedução, e Thanatos, a morte. Né? A morte que irá ocorrer. Irá ocorrer porque a Salomé está apaixonada por João Batista e Iocanaã, que é o nome dele na peça, está apaixonada por Iocanaã. Mais do que apaixonada, ela sente desejo sexual por Iocanaã, né? E o jovem sírio, quando percebe isso, comete suicídio com sua espada, né? E o sangue se espalha pelo terreno. E aí, o Iocanaã é retirado do poço, né? E ele diz, né? Onde está essa cuja taça de abominações já transborda? Onde está essa que há de morrer
com uma túnica de prata em presença do povo. Mandou que eu saísse, porque pode ouvir aquele cujos gritos repercutem nas praças públicas como nos palácios reais. E Salomé, de quem ele está falando, né? Onde está essa que viu figuras de homens pintadas nas paredes, as imagens coloridas dos caldeus? Onde está essa que aos seus dá a sua próxima luxúria e manda embaixadores às terras da Caldeia? Né? E Salomé percebe, é de minha mãe que ele está falando. Né? Iocanã acusa Herodíades, né, das maiores perversões sexuais. Né? E ele continua, né, falando da forma mais terrível, né? E Salomé diz o seguinte: são terríveis os seus olhos, parecem as negras cavernas incendiadas pelas tochas das tapeçarias de Tiro. Lembram antros escuros onde vivem os dragões, as atras cavernas do Egito, de que os dragões fazem covis. Assemelha-se a 2 lagos escuros perturbados por fanáticos luares. Fanáticos luares, a própria visão da lua, né, e do seu brilho se transmuta. Aquela lua que é uma estrelinha de prata, né, uma moedinha de ouro, ela está se transformando em fanáticos luares que perturbam a realidade. Né? E ela continua, e como é branco, é como uma estátua de marfim, como uma imagem de prata. Estou certa de que é casto como a lua. Parece um raio de luar, parece uma seta de prata. A sua carne deve ser muito fria, fria como marfim. Né? E ela vai tentar falar, né, com Iocanã. Né? E Iocanã diz o seguinte: quem é esta mulher que tanto olha para mim? Não queria os olhos seus sobre os meus olhos postos. Com que fim suas douradas pupilas movem-se docemente as pálpebras, não deixando os meus passos? Não sei quem é e nem quero saber. Ordena-lhe que saia. Não é a ela que desejo falar. Né? E ela diz: eu sou Salomé, filha da Babilônia, né? E ele, para trás, filha de Herodíades, né? Iocanã, para trás, filha da Babilônia, não te aproximes do escolhido do Senhor. Tua mãe empapou a terra com o vinho dos seus deboches, e o clamor do passado já chegou aos ouvidos de Deus. E Salomé, fala mais, Iocanã. Tua voz é para os meus ouvidos uma estranha música, né? E aqui começa um jogo de Salomé despertando na sua consciência de sexualidade. Né? Ela diz: amo teu corpo, Iocanã. Teu corpo é branco como os lírios da campina que o ceifeiro nunca ceifou. O teu corpo é alvo como a neve das montanhas da Judéia, escorrendo dos altos píncaros. As rosas do jardim da rainha da Arábia não são tão brancas, nem as rosas do jardim da rainha da Arábia, o jardim dos adultos, nem o albor da aurora quando sobre a folha brilha, nem os raios da lua quando se espalham no seio do mar. Não há nada no mundo tão branco como o teu corpo. Deixe que eu toque o teu corpo. Né? E Iocanã afasta, né? Para trás, filha da Babilônia. Ela muda. Ela diz que é hediondo o teu corpo. Parece o corpo de um leproso. Um muro caiado, por onde tivessem arrastado víboras. Uma parede onde escorpiões vivem. Um esbranquiçado sepulcro cheio de coisas horríveis. É hediondo, é hediondo. O teu cabelo me apaixona. Né? Esses cabelos parecem cachos de uva. Os cachos de uva negra que pendem da videira de Edom.
né? Olha só o que acontece, né? Quando Yochanan rejeita o seu corpo, ela imediatamente rejeita ceder, ela imediatamente rejeita aquele objeto de prazer e muda o foco, mas para os cabelos. E os cabelos, como cacho de uva tal, é o comportamento de uma adolescente. Né? É o comportamento de uma adolescente que quer tudo para si. Então, aquilo que não me é dado é horrível. Aquilo que eu não posso ter é horrível. Né? É um comportamento típico. Talvez numa análise voltada mais para o caráter da psicanálise, a gente consiga compreender uma outra face de Salomé. Né? Mas quem convive já conviveu ou convive com adolescentes, adolescentes nessa transição exatamente da infância para a adolescência, como Salomé, sabe que o adolescente geralmente tem o desejo de ter tudo para si de uma forma egoísta e de rejeitar aquilo que não pode ter ou que lhe é negado. Eu também não queria, né? Eu não queria mesmo, né? Então deixa para lá e muda o foco, né? Então ela sai do corpo branco, lindo, tal, falando que ele é hediondo. E fala dos cabelos, que são belos, né? E ela quer os seus cabelos, deixe-me tocá-los, né? E Yochanan para trás, filha de Sodoma, não me toques, não profanes o templo de Deus. E Salomé diz, teu cabelo é horrível, está coberto de lama e pó. Recorda uma coroa de espinhos no alto da tua cabeça e um laço de serpentes em torno do teu pescoço. Não o amo. É a tua boca que eu desejo, Yochanan. A tua boca é como um tope rubro numa torre de marfim. É como uma romã aberta com uma faca de elefantino. As flores da romã que florescem nos jardins de Tiro e são mais vermelhas que as rosas não são tão vermelhas. Os rubros sons das trombetas que anunciam a aproximação dos reis e aterrorizam o inimigo não são tão vermelhos. A tua boca é mais rubra que os pés dos que machucam uvas das lagares, mais vermelha que os pés dos pombos que habitam os templos e são cuidados pelos sacerdotes, mais purpurina que os pés do caçador que na floresta matou um leão e viu os tigres doirados. Oh, essa tua boca parece um ramo de coral achado no fundo do mar e que os pescadores guardam para os reis. Lembra o vermelhão que os moabitas acham nas minas de Moabe e para os reis também guardam. Recorda o arco dos reis dos persas, que é pintado de vermelho e incrustado de coral. Não há nada no mundo mais rubro que a tua boca. Deixe que eu te beije, Yochanan. E ela ficará, né, por um longo período, né, sempre deixa beijar tua boca, Yochanan. Deixa beijar tua boca, Yochanan, né? E ele vai se afastando, né? O Yochanan diz não, 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 e ela repete apenas essa frase: deixa beijar tua boca, Yochanan, né? Essa repetição, ela repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, né? Quero beijar tua boca, Yochanan, né? Essa repetição de um desejo, ela fixou-se na boca de Yochanan. Vai acontecer a mesma coisa quando ela pede o prêmio que foi prometido por Herodes. Ela vai repetir adiante: quero a cabeça de Yochanan. E ele: não, me dá eu te dou qualquer outra coisa, metade do reino. Me dê a cabeça de Yochanan, você prometeu. Eu te dou as maiores riquezas. Eu quero a cabeça de Yochanan, você prometeu, né? Essa repetição, né, do desejo dela para ser satisfeito,
né? Então nós temos essa gradação do corpo, o cabelo e a boca, né? E ela fixa-se na boca de Iocanaan, né? O Herodes vai aparecer ali e vai repetir a visão do jovem sírio, né? Ele diz que a lua esta noite tem um estranho brilho, parece uma mulher louca, uma doida, acata diamantes e está nua, inteiramente nua. As nuvens procuram cobrir-lhe a nudez e ela foge. A lua está nua como o céu e vacila entre as nuvens como se estivesse bêbada. Vou jurar que procuro os amantes. Não parece bêbada? Não parece louca, né? Olha só, essa é a visão do Herodes da lua. E nós temos uma terceira face da lua, né? A primeira, aquela lua morta como uma mulher que sai do túmulo, né? A segunda é a lua de Salomé, que parece uma estrelinha, uma moedinha de ouro ou uma florzinha de prata, né? Casta e virgem. A terceira lua, essa do Herodes, que é uma mulher louca, bêbada, acata diamantes, né? Se nós pensarmos que a comparação que é feita a todo momento em Salomé com a lua, né? Logo no começo nós temos isso, nós vamos notar que passa por essas fases. Primeiro, ela está morta para o desejo. Ela não tem consciência do desejo. Ela é uma mulher ainda em formação, né? Num segundo momento, ela se coloca como uma mulher ingênua, né? Mas que ainda não compreende o desejo, mas está prestes a descobrir esse desejo, que é quando aparece Iocanaan. E essa terceira é uma mulher embriagada pelo desejo, né? O Iocanaan vê como uma mulher louca, nua, à caça de amantes, né? E ali nós temos também a figura simbólica do sangue que escorreu do jovem sírio que se matou, né? Herodes pisa nesse sangue. E o que vai acontecer é que Herodes, muito supersticioso, acha que vai acontecer uma catástrofe qualquer, né? Manda retirar o corpo, esconder o corpo. Herodíades, já, ela tem uma visão muito mais brutal e realista das coisas, né? Ela responde: a lua parece a lua e mais nada, né? Vamos embora, não temos nada de fazer aqui, né? Ou seja, a Herodíade é uma mulher muito pragmática, né? E Herodes constantemente escuta som de asas, né? O vento como se fizesse som de asas. É mais uma figura da morte, né? A partir desse ponto, nós vamos ter a segunda sedução, né? A terceira sedução, perdão. A primeira foi a sedução do jovem sírio, quando Salomé compreende o seu poder, né, sobre aquele homem que está apaixonado por ela, para retirar Iocanaan do seu túmulo, da sua cisterna. A segunda sedução é que ela tenta, né, com Iocanaan para ter aquilo que ela deseja, possuir aquilo que ela deseja, corpo, os cabelos e finalmente centrar-se na boca. A terceira sedução virá quando Herodes pede para Salomé dançar para ele. Herodes, ele quer possuir Salomé. Herodes tem desejo sexual pela menina Salomé, né? Herodíade percebe isso. Herodíade fala: para de olhar para ela, né? Parem de olhar para ela. E o Herodes, né, chama Salomé e diz o seguinte: põe vinho aqui na taça, né? E chama Salomé: venha beber comigo, né? Venha beber. Dê um gole
né, desse vinho na minha taça e depois eu bebo. É um beijo sublimado que ele pretende, né? Salomé colocar a boca na borda da taça e ele colocar a boca no mesmo lugar que Salomé colocou, e ela diz que não quer beber, né? E aí ele pede que lhe tragam um fruto, né? E fala: Salomé, venha comer um pedaço desse fruto, né? Gosto de ver o sinal dos teus pequenos dentes. Morde um pouco desse fruto para que eu possa comer o resto. E de novo, né, ele quer que ela morda, é um avanço, né, morda o fruto para poder morder no mesmo lugar, né. E finalmente ele vai ele vai pedir para que Salomé dance, né. Eu estou pulando várias passagens aqui do aspecto puramente religioso que existe, mas aqui, página 89, ele diz: venha dançar, né? E promete que vai dar o que ela pedir. Ele oferece metade do reino, oferece uma série de coisas, até que ela diz: eu não quero metade do reino, eu não quero nada disso, então eu te dou o que você quiser, né? E Salomé pergunta: é a sua palavra, tetrarca? Eu dou a minha palavra, né? Então eu dançarei, né? E aqui nós temos o Herodes: ouve o que diz tua filha, Herodite, ela vai dançar. Fazes bem, Salomé, e depois não esqueças que me podes pedir tudo o que quiseres, mesmo metade do meu reino. Eu jurei, não? Juraste, tetrarca, e nunca faltei à minha palavra, né? O que esperas? Espero que as escravas tragam os perfumes e os 7 véus. Espero que me descalcem as sandálias. Vais dançar com os pés nus? Né? Muito bem, esses pequenos pés parecem pombas brancas, lembram florinhas alvas a bailar entre as árvores. Não, vais dançar no sangue. Há sangue derramado no chão. Não deves dançar no sangue, é mau agouro, né? E aí ele diz: que importa, né? Você também já patinou no sangue e tudo mais. E Salomé vai fazer a dança dos 7 véus, né? Ela é perfumada, colocam os véus, que é um striptease, né? Ela vai se desnudar para Herodes, né? Para seduzi-lo. E o fato dela dançar no sangue nos traz exatamente a decorrência, né, do que ela pretende. O jovem sírio já se matou por causa dela. E agora, né, nós vamos ter o desfecho, né? Ela dança a dança dos 7 véus, faz o seu striptease. Herodes acha admirável, né? E ele diz: o que queres tu? Fala. E ela: quero que tragam já, num grande prato de prata. Herodes: num grande prato de prata? Sim, de certo, num grande prato de prata. É encantadora, pois não é? Que te poderão trazer num prato de prata? 12 e formosa, Salomé, formosa entre as formosas filhas da Judéia. Que conterá esse prato de prata? Dize: seja o que for, tê-lo-ás. Pertencem-te os meus tesouros. O que desejas, Salomé? Ela se ajoelha à cabeça de Iocanã. E Herodíades: pedes bem, filha, né? Olha só, no texto bíblico, que serve de base para esse mitos literário de Salomé, quem faz Salomé pedir a cabeça de Iocanã é a mãe, Herodíades. Aqui a decisão é de Salomé, né? E Herodes tenta: não, né? Não é o seu desejo, né? Não vá pela sua mãe, não obedeça a sua mãe. E a Salomé: mas não estou escutando a minha mãe, é o que eu quero,
né? Não esqueça o seu juramento. Peço a cabeça de Iocanã, né? Não posso te dar, quero a cabeça de Iocanã, né? E ela repete tal qual repetiu, eu quero beijar a sua boca, né? Todo e qualquer argumento que Herodes usa, né? Ele recebe como resposta apenas a cabeça de Iocanã, né? E ali nós vamos ter, na página 104, já do final, quando Herodes manda decapitar Iocanã e servir a cabeça dele na bandeja de prata. O executor sai, né? E Salomé pega a cabeça, né, de Iocanã e diz o seguinte: tu não quiseste que eu beijasse a tua boca, Iocanã, pois vou beijá-la agora. Hei de mordê-la com os meus dentes como se morde um fruto verde. Vou beijar tua boca, Iocanã. Não te tinha dito? Não te disse? Vou beijá-la agora. Mas por que não me olhas, Iocanã? Os teus olhos terríveis, cheios de raiva e desprezo, cerraram-se. Por que fechaste os olhos? Abre-os, abre os olhos, descerra as pálpebras, Iocanã. Por que não me olhas? Terás medo de mim? A tua língua, que parecia uma serpe rubra secretando veneno, não se move mais, e nem mais uma palavra diz, Iocanã, essa víbora vermelha que tanto veneno trazia. Estranho, pois, não é? Como está agora a serpe rubra que não se move mais? Não me quiseste, Iocanã. Desprezaste-me, disseste-me más palavras, disseste-me bem junto a mim que eu era a lascívia e a baixeza. A mim, Salomé, filha de Herodias, princesa da Judéia, eu estou viva e tu morto. Pertence-me tua cabeça, Iocanã. Posso fazer dela o que quiser, dá-la aos cães e às aves do mar. Quando os cães estiverem fartos e as aves acabarão de devorá-la. Ah, Iocanã, Iocanã, foste tu o único homem que eu amei. A todos sempre odiei, e só por ti tive amor, porque eras belo. Teu corpo lembrava uma coluna de marfim, cuja base fosse prata, um jardim cheio de pombos e de lírios argênteos, uma torre coberta de broquéis e búrneos. Não havia no mundo nada mais branco do que o teu corpo, nada mais negro do que os teus cabelos, nada mais vermelho que a tua boca. Da tua voz se desprendiam perfumes de estranhos incensários, e quando em ti meus olhos pousavam, era como se ouvisse uma estranha música. Ah, por que não me olhaste, Iocanã? Ocultavas com as costas das mãos e a capa das blasfêmias a face. E de mim arredavas os olhos que tinham visto Deus. Viste Deus, Iocanã, mas não me verás jamais. E se me tivesses visto, amar-me-ias de certo. Vi-te e amei-te. Como te amei! Amo-te loucamente ainda, Iocanã, a ti só. Tenho sede da tua beleza, tenho fome do teu corpo, e nem o vinho nem os frutos podem desalterar ou acalmar o meu desejo. Que farei agora, Iocanã? Nem as ondas do mar, nem as águas da terra podem apagar essa chama. Era uma princesa e desprezaste-me. Era virgem e tomaste a minha virgindade. Era casta e lançaste-me nas veias do fogo do amor. Ah, por que não me olhaste? Ter-me-ias de certo amado. Bem sei que me terias querido. O mistério do amor é muito maior
que o mistério da morte. Né? Esse monólogo final que revela a todo o egoísmo que alimenta Salomé e todo o desejo que a infama. O simples desejar já rompe a castidade. O simples querer o corpo do outro já rompe com a pureza virginal. Aquela Salomé do comecinho da peça, aquela lua que é uma mulher morta, que anuncia o desfecho, mas que é uma mulher morta até para o desejo, aquela mulher, aquela menina ingênua como uma estrelinha de prata, como uma moedinha de ouro, né? Se transforma numa face que culmina na dança dos sete véus e no seu desnudamento, nessa mulher embriagada de desejo, né? Embriagada de furor sexual. Né? E claro, nós temos aí a face oculta. E a face oculta dessas três visões, do amor em sua pureza, o amor como desejo, o amor como posse, guardam na face oculta dessa lua feminina a morte. Né? E guardam a morte, porque nesse momento que ela beija a boca da cabeça de João Batista de Elcanã, as luzes do céu se apagam, né? Cumprindo a profecia que ele faz, né? E Herodes manda que se mate Salomé e os soldados embaiam a espada e caem em cima de Salomé. E matam essa jovem, né? Termina com a morte. A figura de Salomé se transforma numa espécie de protótipo da literatura decadentista. Né? Vai acompanhar aí no século XX vários poemas a respeito de Salomé, tem romances a respeito de Salomé. Menotti del Picchia escreve um Salomé, o brasileiro Menotti del Picchia escreve um Salomé. Mas a gente tem que notar o seguinte: esse desejo de Salomé não é romântico. Esse desejo de Salomé não é nem mesmo realista. Né? Só para a gente fechar e diferenciar um pouquinho, ali no romantismo, a figura feminina ela funcionava um pouco como idealização. E o amor leva, de alguma forma, a uma salvação. Né? Eu penso nos dois rumos que nós temos no romantismo. Um é com Lucila, do José de Alencar, né? E a Lucila, que é a história de uma prostituta chamada Lucila, mas que se apaixona de tal forma por um homem que ela abandona a prostituição e assume seu verdadeiro nome, né? Que é Maria da Graça. Né? Ou seja, o amor é um redentor do pecado, se for realizado com a pessoa correta, né? Ou então esse amor termina em morte, não por ele ser terrível, mas porque ele transcende o físico. Né? Eu penso no Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco, né? O casal como Romeu e Julieta que morrem, né, ao final. Aliás, o Shakespeare começa essa onda da morte por amor, né? Mas tanto em Romeu e Julieta, a morte, essa transcendência amorosa, né? A realização do amor é feita em sua plenitude, né? Essa visão romântica. Depois, ainda no século XIX, nós temos a visão realista, da qual nós já falamos algumas vezes nas nossas lives, né? Da visão do amor como negócio, né? Como uma crítica ao contrato amoroso pequeno burguês familiar. Né? E nós vimos aí a figura de Madame Bovary, de Luizinha, né? Madame Bovary do Flaubert, a Luizinha do primo Basílio, né? Que morrem não porque são movidas por esse desejo, mas porque elas querem realizar-se como mulheres. Né? Aqui no decadentismo, a figura feminina não é a romântica nem a realista. Né? Ela é extremamente humana, mas simbólica.
né? Então Salomé, assim, ela tem essa multifacetação, né? E ela diz que a morte está inserida no amor, né? Enfim, é a figura da mulher fatal, né, na arte da decadência. Há uma série de outros elementos, claro, as obras são inesgotáveis, mas já estamos há 1 hora batendo um papo aqui. Eu aconselho a leitura de Salomé, do Oscar Wilde. Essa edição é de um selo da editora Itatiaia, é a Philobiblion, né? Philobiblion. Encontra-se na estante virtual e não é cara, né? É baratinha, vale a pena, e é uma peça muito boa como peça de teatro e uma peça muito boa para se ter também na estante. Tá bom, pessoal? Vamos ver quem é que está aqui hoje na nossa live. Quanta gente, meu Deus. Kátia Pires, tudo bom? Boa noite. Maurício, boa noite. Tudo em ordem com vocês? Joelson Mourão, grande abraço. Giovanni Bento, rapaz, tudo em ordem contigo? Sérgio Valenza, você está por aqui, que bom. Sérgio, fizemos faculdade juntos. Frederico Rodrigues Alves, grande abraço, meu querido. Libânio, boa noite, sempre bom te ver por aqui, assim como você, Tony Araújo. Mirti, chegou, que bom, seja bem-vinda também. Márcia Stillman, direto lá dos States, está aqui presente, valeu. Laura Nunes, grande abraço. Valmir, tudo bom contigo? Aqui é Bilhar de Oliveira, tudo bom? Ruth Gomes, grande abraço. Obrigado, Ruth. Demian, grande abraço. Ana Lúcia Ramos, tudo bom? Natália Oliveira, como está? Geisa Rafael, grande abraço. Assunção Medeiros, tudo bom com Boa você? noite. Há quanto tempo, né? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Vou fechar esse papo com uma pequena nota fúnebre, que faleceu de sábado para domingo o editor Gumercindo Rocha Doria, que foi um dos grandes editores brasileiros da geração do Zahar, da geração José Olímpio. Ele publicou um livro de poemas meu, em 2003. Foi uma figura que trouxe a ficção científica para o Brasil, era um apaixonado por ficção científica, e um descobridor de autores. Ele foi o cara que descobriu Rubem Fonseca, ele foi o cara que descobriu Nelly da Pignon, né? Então nós temos aí vários autores que foram publicados pelo Gumercindo Rocha Doria, de uma honestidade intelectual imensa, né? E eu pretendo fazer uma live com algum autor. Ele descobriu também o Gerardo de Melo Mourão, que é um grande poeta. Talvez a semana que vem a gente fale um pouco sobre Gerardo de Melo Mourão. Eu acho que vale a pena, até como homenagem ao Gumercindo Rocha Doria, que morreu na sua plena adolescência, dos 94 anos. Ele tinha muita qualidade. E é sempre uma pena perdermos um homem desse calibre aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, a participação de vocês, e a semana que vem tem mais. Valeu!